aniquilando gigantes e obtendo vitórias impossíveis. Lemos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Aqui Samuel expõe a fé de Davi. Ele vinha lutar contra Golias, em nome de Deus, confiando que o Senhor dos Exércitos era maior que o gigante à sua frente, e que a vitória não dependia da sua própria força ou destreza, mas da autoridade divina. Isto nos mostra que, diante dos desafios aparentemente insuperáveis, os gigantes que a nós se opõem em nossa jornada por este mundo, tais como o nosso medo, crises as mais diversas, doenças, a força que os vence não é a nossa, mas a fé em Deus. Mesmo quando as circunstâncias se nos apresentam desanimadoras, somente Deus é quem nos capacita a encarar com coragem e vencer todas as nossas lutas. O gigante, com seus 3 metros de altura, investe contra Davi com suas armas convencionais, como lança, escudo, espada e armadura, confiando unicamente em sua força física. Mas Davi conta com uma arma espiritual invencível, sua fé, sua confiança inabalável em Deus. Ele declara que seu poder vem do Senhor dos Exércitos, não de si mesmo. A intervenção divina é a causa da sua vitória. Isto nos ensina que a batalha real não é física, mas espiritual. O mundo, as forças do mal que lutam contra nós, tentando nos subjugar, são aqui representadas por Golias. A vitória de Davi não é apenas uma vitória física, mas um ato de autêntica fé que mostra o enorme contraste entre a fraqueza do oponente e a força avassaladora de quem confia em Deus. Muitos são os gigantes que a nós se opõem em nosso caminho, como, por exemplo, crises financeiras, crises no lar, medo, vícios e doenças. Eles aparentemente mostram-se superiores a nós, pois não sabem que nossa arma insuperável é nossa confiança em Deus, nossa fé, sem a qual nada somos e, portanto, nada podemos fazer, pois sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6. E sem ele, nada podemos fazer, conforme João, capítulo 15, versículo 5. A única força que nos capacita a superar grandes desafios está na nossa confiança em Deus, porque não há outra fonte de invencível poder senão Ele. Esta reflexão nos faz concluir que a causa do nosso poder
não reside em nossa força humana, em nossas supostas capacidades, mas na fé em Deus. E Deus escolheu as coisas fracas e as que não são, para confundir e vencer os que julgam a si mesmos senhores da situação, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29. Embora ameaçadoras, as armas de Golias são impotentes em absoluto diante do poder de Deus. A vitória não é fruto das condições pessoais de Davi, mas de Deus, o Senhor dos exércitos, quem jamais perde batalha. Davi demonstra que sua confiança não está em seus próprios recursos, mas em Deus. Venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, conforme 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. A passagem sobre a qual refletimos contrasta com o que pensa o mundo, onde o que pretende depende da sua força. A mensagem que nos traz esta reflexão é que nunca devemos confiar em nossas próprias forças, mas na fé em nosso Deus, para superar quaisquer dificuldades, por mais impossível que nos pareça vencê-las. Já tentamos contar quantas vezes recuamos frente à carranca dos grandes, dos gigantes em nosso caminho, por termos medo. Não raro nos vemos como mosquitos diante dos nossos opositores e ficamos desnorteados, desorientados, sem saber o que fazer. Nessa situação, nos invade um sentimento de derrota, de frustração e de medo. Foi assim que se sentiram os israelitas diante de Golias. Faltava-lhes coragem para lutar, pois o pessimismo e o medo os dominavam. Diante disso, os filisteus já consideravam os israelitas como covardes. Eles atentaram apenas para as aparências, do mesmo modo como se portaram os espias enviados por Moisés para observar os povos da terra prometida, quando a maioria deles deixou-se dominar pelas aparências e pelo medo, exceto Josué e Calebe. Os pessimistas não confiaram em Deus, que havia prometido a eles, aos judeus, em fidelidade ao pacto com Abraão, dar-lhes aquela terra. Rapidamente esqueceram que com mão forte os retirara da escravidão no Egito e deles cuidou na travessia pelo deserto, suprindo-lhes todas as necessidades e provendo-lhes completa segurança, a despeito de suas muitas murmurações, o que fez com que Deus deixasse perecer aquela ingrata e rebelde geração que ele tirou do Egito no deserto após 40 anos de peregrinação. Usando Davi, Deus deu uma lição aos filisteus, ao povo judeu e a nós em todos os tempos. Mesmo quando a derrota nos parece inevitável, não devemos fugir à luta, conforme 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Como autêntico servo de Deus, Davi não se intimidou diante do gigante, permanecendo confiando no Deus dos deuses. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, que Deus pelejará por nós. Não podemos nos acovardar
por mais adversas que sejam as circunstâncias pelas quais passemos, pois em Deus somos mais que vencedores, conforme Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39. Conforme aprendemos em 1 Samuel capítulo 17, versículos 42 a 44, não devemos aceitar a derrota e o desprezo. Os irmãos de Davi o desprezaram, o interpretaram mal, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Também desprezou Davi e o desanimou Saul, tal qual está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele, homem de guerra, desde sua mocidade. Diante de qualquer gigante em nosso caminho, devemos nos apoiar na confiança em Deus, na fé como único modo de vencê-los. Não podemos, conforme lemos em 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, fugir à luta, mesmo que nos pareça inevitável a derrota. E Deus disse a Saul: não desfaleça o coração de alguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, está escrito que Deus pelejará por nós. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Não podemos nos intimidar por mais adversas que sejam as circunstâncias, pois em Deus somos mais que vencedores, conforme Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39. Em 1 Samuel capítulo 17, versículos 42 a 44, lemos: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aprendemos em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, que não é suficiente a nossa própria força para vencer o gigante que a nós se opõe. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Também lemos em 1 Samuel capítulo 17, versículo 40, que não devemos improvisar outras estratégias, e sim usar os recursos à nossa mão, confiantes que nosso Deus tem o controle de tudo. E tomou o seu cajado na mão
e escolheu para si 5 seixos no ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. E nos diz o Senhor no Salmo 81, versículo 10, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Isso equivale a dizer, tenha bom ânimo, disposição, e eu te ajudarei. Muitos enormes e aparentemente invencíveis gigantes se levantam à nossa frente nestes tempos difíceis pelos quais passamos. O próximo início da grande tribulação. Mas não devemos nos deixar abater, lembrando-nos do que disse o nosso Salvador em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A despeito de tudo, dos mais terríveis gigantes que se levantam à nossa frente, como guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, matança de multidões de cristãos, apostasia, falsos profetas, falsos mestres, catástrofes cada vez mais frequentes e intensas, completa inversão de valores, esfriamento dos corações pelo aumento da iniquidade, reduzindo o amor, surgimento de falsos cristos e falsos profetas, revelação do filho da perdição. Vejamos tudo isto como nos preveniu e ensinou nosso Salvador Jesus Cristo em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Em vez de nos acovardarmos diante de gigantes tão ameaçadores, como nunca vistos antes, nem serão vistos depois, mesmo sob os julgos das mais terríveis agressões e provações por eles provocadas, confiemos em nosso Deus, pois Ele nos preveniu quanto a tudo isso, e disse, Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.